César Leal, Walter. Nesse vídeo vamos falar sobre Stan Lee. Olá, esse é o Quadriláteros. Hoje vamos falar Sobre Stan Lee. Sim, eu me sentiria mais até à vontade de ter feito esse programa quando ele estava vivo, aquela coisa da gente falar sobre a pessoa enquanto ela estava aqui. E a gente até falou nessa pauta algumas vezes, né? Não, vamos fazer Stan Lee e tal, mas foi ficando para outra hora. Eu acho que, graças a Deus, o grande problema do Quadriláteros é esse, né? A gente tem várias ainda pautas na cabeça e acaba, como a gente falou, aproveitando não seria uma palavra muito boa nesse caso, mas assim, a questão do timing, da circunstância, a gente resolveu fazer esse programa sobre o Stan Lee. Sobre o Stan Lee. Assim, eu falei isso quando a gente deu o Drops, né, sobre o falecimento de Stan Lee. Eu falei que o Stan Lee, na verdade, foi o último, nosso último bastião da Era de Ouro, né? Certo. O representante da época. Porque, assim, a visão da quadrinista da Era de Ouro é muito diferente dessa visão hoje em dia. Eles vieram, e assim, a infância, a adolescência, que é o que molda mesmo, né, a nossa percepção de gostos, de mundo, numa época do rádio, na época que a TV engatinhava, o rádio era o grande nome e a literatura. Então você não tinha o que você tem hoje em dia, que é essa overdose de opções. Né? Você gostar de um personagem, você acompanhar uma situação, é muito diferente do que você, hoje em dia, sai um filme, uma semana depois, de repente ele não está mais em cartaz. Você já tem um outro filme, já tem uma bola de neve de coisas aí. Essa gênese desse pessoal que veio da Era de Ouro foi meio diferente, né? O Stan Lee, ele veio inclusive de uma família de não muitas posses. A família dele veio da Romênia. E, assim, ele tinha essa coisa do americano, do empreendedorismo, né? Aquela sonho americano. Do sonho americano, aquela coisa toda. Stan Lee talvez seja um grande representante dessa visão do sonho americano. Conseguiu, né? Ele começou a trabalhar dentro dos quadrinhos de uma forma meio, digamos, indireta, né? O tio dele era o publisher da Marvel. Ele, muito novo, ele entrou lá meio que, digamos... Ele teve um canal de entrada. De acesso. E entrou ali, você tinha, na verdade, ainda na década de 40, né? Você estava ali, eles tinham lançado o Capitão América, havia pouquíssimo tempo, tinham lançado o Capitão América, que veio nessa esteira da questão de super-heróis americanizados contra Hitler, que é o que estava dominando, né? O que fez o quadrinho de super-herói realmente crescer nessa coisa de comics na época. Certo, só um parêntese rápido. Quantos anos ele entrou, você sabe? Acho que ele tinha 17 anos. Ele entrou dentro dessa realidade. Os quadrinhos estavam crescendo, o crescendo de super-herói que veio com Super-Homem em 1938, e o Capitão América, na própria Marvel, na época Timely, que chamava, dominando aquela situação, aquela coisa, né? Todos os grandes heróis viraram pró-América, anti-Hitler, apesar dos Estados Unidos não estavam na guerra ainda. Todos os grandes heróis dos quadrinhos já tinham entrado na guerra, por assim dizer, né? E você tem aí, de repente, aquele jovem ali, quando ele entrou lá, o responsável era Joe Simon, que era um dos co-criadores do Capitão América, o outro era Jack Kirby, e o Stan Lee meio que entrando de barca naquele negócio, já no número 3 da revista do Capitão América. O estagiáriozinho entrou lá. Mas assim, ele já tinha uma certa experiência de escrever em jornal de colégio, de alguma coisa, tanto que no número 3 do Capitão América, olha, naquela época as revistas, elas tinham que ter quadrinhos e tinha que ter texto. Era uma coisa da questão da... Tá, mas deixa eu perguntar, então já existia a revista em quadrinhos, não era mais só aquele negócio de tira? Não, já tinha... Inclusive a Time, ele nunca trabalhou diretamente com tira. Revista mesmo. Ela começou mesmo dentro dessa realidade de quadrinhos. Ela abriu com a Marvel Comics, né, que lançou o Tocha Humana original, o Namor, que na verdade já deveria ter sido lançado antes, mas é uma história, de repente a gente conta aí uma outra oportunidade. Então, assim, já no número 3 do Capitão América, ele teve que escrever um texto, que as revistas em quadrinhos, elas tinham texto. Ela tinha uma lei americana que, para ela ser distribuída, né, daquela forma em banca que existia, tinha que ter não só imagens, como tinha que ter um texto corrido também. Mas como assim? Como se fosse uma sinopse da história? Não, como uma historinha mesmo, de 2 páginas em forma de texto sem imagem. Você podia ter um desenho em cima, um desenho embaixo, uma coisa assim, mas não naquele formato quadrinhos. É uma questão de número de palavras, tinha uma série de regras. Né? E ele escreveu. Então, assim, o Capitão América não foi criado pelo Stan Lee, foi pelo Joe Simon e pelo Jack Kirby. Mas o Stan Lee, já nesse textozinho, ele já criou uma coisa do Capitão América que é meio que como a gente tem essa visão de hoje em dia, né? Ele
era uma questão de um traidor dentro dos Estados Unidos, quinta coluna, aquela coisa, sabotador. E o Capitão América joga o escudo e o escudo rebate e volta para a mão dele. Foi o Stan Lee que inventou o escudo bumerangue. O escudo bumerangue. E é interessante como vários personagens da Marvel têm essa coisa. Eles são tão apegados com seus elementos. É o bastão do Demolidor que bate e volta, é o martelo do Thor que bate e volta, tudo. Eles são muito apegados com as coisas. Nunca perdem, né? Sempre. Nunca perdem. O Stan Lee teve essa vivência, né, dos quadrinhos de super-heróis da Marvel. Só que logo depois o Joe Simon e o Jack Kirby eles acabaram se desentendendo com o pessoal da Timely e saíram da editora. Largaram o Capitão América. Quem é que vai ser o responsável aqui por isso aqui? Deixa o menino Lee aí enquanto a gente não acha ninguém. Mas isso assim, novinho. Novinho, coisa de meses. Meses depois que ele entrou. Nesse não acha ninguém, ele foi ficando. Mas assim, ele estava, digamos, roteirizando o Capitão América. Não, ele fazia praticamente de tudo lá dentro. Ele escrevia, ele não desenhava, mas assim, ele coordenava, né, o Joe Simon e o Jack Kirby saíram, mas eles chamaram novos artistas que eles precisavam manter a revista em banca. E Capitão América vendia bem. Durante a guerra, todos os super-heróis vendiam bem, mas os super-heróis americanizados. De coordenar tudo foi o Stan Lee. Foi o Stan Lee. E assim, esse foi ficando mesmo. A Marvel, ela acabou passando por esse período de guerra. No pós-guerra, os super-heróis deram uma caída. Foi muito possível e muito provável que os quadrinhos de super-heróis desaparecessem completamente, como quase desapareceram completamente depois da guerra. Porque você tinha muito super-herói. O pessoal lançava super-herói assim como água, entendeu? Todo mês tinha uma novidade. Todo mês tinha uma novidade, uma coisa diferente. Uma editora pequena aparecendo, uma editora grande dizendo que aquele pequeno ali era plágio. Revistas que saíam número 1 e não saíam nunca mais. Era uma coisa meio... Casos de revistas que nunca tiveram número 1, já foram lançadas com o número 2 porque o número 1 nunca saiu. Existe isso também? Já começou pelo número 2? A gente tem umas situações bem específicas e bem curiosas desse período, né? E o período de guerra passou, os quadrinhos de super-heróis, eles deram aquela caída radicalmente total, completa e restrita. A maioria dos super-heróis desapareceram. E logo após, no início dos anos 50, você tem a perseguição, aquela coisa da perseguição dos quadrinhos, e que os quadrinhos fazem mal. Era muito centrado em cima dos quadrinhos de terror e de policial, aquela coisa mais gore, como chamam, mais violência, assim, de violência e tudo. E tinham capas, inclusive, interessantíssimas, né? Você tinha numa capa de uma revista, e eles consideravam o quadrinho só para criança, né? O fato de um assassino ter cortado a cabeça da vítima e olha aqui, ó, seu corpo. A capa da revista. Era a capa da revista. E você tinha um terreno fértil ali. Porque a delinquência vem disso, a delinquência vem dos quadrinhos, é que estão vendo isso aqui, a gente tem... O que a gente escuta hoje em dia é para videogame, né? Para outras mídias. Nos próprios quadrinhos também, na verdade. A gente não se afastou muito dessa visão, ideia, dessa ideia, não. Então, assim, a Marvel, não era Marvel ainda, mas assim, os super-heróis dela esgotaram. Após esse movimento e a criação do selo de ética, que os quadrinhos não podiam falar disso ou falar daquilo, ou mostrar isso ou mostrar aquilo, os super-heróis que ficaram, basicamente o Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha até um certo grau, porque ela também deu uma sumida, eles ficaram plastificados, eles não tinham mais profundidade. Eram aquelas histórias, inclusive aparecia muito alienígena, porque você não tinha muito para onde ir. Então todos os elementos, e os quadrinhos da Era de Ouro eram extremamente violentos. Todos aqueles elementos de violência, eles foram chupados, foram transformados em personagens praticamente, vamos dizer, bidimensionais, literalmente. O Batman e Robin não tinha muito sentido, as histórias... Eu sei que tem gente que adora essa época, essa fase, tem gente que é fascinado por ela. Grandes nomes dos quadrinhos já declararam seu amor por essa fase. Não é a minha fase preferida. Para sobreviver, a editora passou por anos de... Vamos fazer aquilo que está dando no momento. Foram quadrinhos de amor e romance, quadrinhos de faroeste, quadrinhos de ficção científica. A bola da vez. A moda da vez, e você vai colocando. Você já na década de 60, de 50, o Kirby já estava trabalhando de novo para a Marvel, para o Stan Lee, né? Na verdade, você já tinha o Ditko, você já tinha toda aquele cerne que foi utilizado, né, quando a Marvel estourou, você já tinha isso dentro da editora. E o Lee continuando com sua posição de editor-chefe. Tá, não, mas só para perguntar, aí ele tomou inicialmente a direção do Capitão América, passaram-se os anos e ele foi escalando e chegou a editor-chefe. Quando saiu o John Simon Jack Kirby, ele já era praticamente editor-chefe ali, porque não tinha ninguém.
Você tinha o pessoal que estava lá para poder desenhar as histórias, escrever alguma coisa, que não eram necessariamente empregados. Certo. O único empregado, o único cara que estava lá era ele. Deixa ele enquanto a gente não acha Então, ninguém. de cara, ele já ficou figurão na empresa Ficou figurão lá dentro. Ele que manteve aquele barco ali, né? A Timely virou a Atlas virou a Marvel e o Stan Lee estava ali no timão. Certo. Né? Bem ou para mal, ele estava ali naquele esquema. E você chega a um ponto de que é aí A grande virada virada, que foi na década de 60, no início da década de 60. Os super-heróis estavam num revival. A DC estava trazendo vários de seus personagens de volta. Ela tinha reformulado um pouco o Super-Homem, botado ele um pouco mais atual, o Batman também. E assim ela começou a pescar aqueles personagens que estavam esquecidos na gaveta. Né? O Lanterna Verde, o Flash. Certo. Né? Mas assim, não vamos pegar, a gente vai pegar o Flash com aquele chapéu de panela na cabeça. Não, vamos fazer uma coisa diferente. E vários elementos de ficção científica. O Lanterna Verde não tinha mais um anel mágico, era um anel científico, de um alienígena, etc, etc, etc. Tudo com aquela roupagem. E aí você tem esse início dessa era de prata dos quadrinhos, né? Como chamam, com essa mudança dessa visão desses super-heróis. E você tem um porém. Você tinha um novo fôlego. E a revista da Liga começou a vender muito bem, da Liga da Justiça. A visão da Liga da Justiça era aquela coisa de vamos pegar os maiores heróis que a gente tem aqui e vamos botar num grupo e chamar atenção. E você tinha isso e isso estourou. Mesmo nesse caso desse revival todo, os super-heróis continuavam engessados. Né? Tá. O código de ética ainda era muito ativo e você não podia fazer você fala muitas no coisas. sentido de ser sempre a mesma coisa, né? Aquela rotina na sempre história. não só aquela rotina na história. Você tinha uma situação, ela tinha crescendo, no final da história tudo terminava exatamente da forma que começou. E você na outra história sequente, o que passou ali não tinha feito nenhum no personagem. Não tinha, digamos assim, necessidade de continuidade. Você podia trocar as histórias Você podia trocar o personagem ali, que não fazia até o personagem não fazia muita diferença. Todos eles eram o quê? Eram americanos, brancos, homens, em sua maioria, né? Claro, houveram umas personagens femininas, mas elas não tinham muita voz. Você tinha até personagens adolescentes, né? Os novos Titãs mesmo, quando começaram, né? Como a Turma Titã. Você pegou vários sidekicks, que foi febre na época. Todo mundo tinha um ajudante. Né? E foi uma coisa que o Stan Lee nunca gostou, foi dessa ideia de sidekick. Né? Ele nunca viu com bons olhos essa coisa de vou pegar um moleque para andar comigo. O único sidekick né, de grande nome na época, a Marvel tinha dois. Você tinha o Buck, que andava com o Capitão América, e você tinha o Centelha, que andava com o Tocha Humana. Tá, mas assim, esse eu não conheço. Vamos lá. Pegava fogo igual o Tocha Humana. Era um guri que pegava fogo. Pois é. Mas como o Tocha Humana, o primeiro era um androide, né? O segundo tinha só poderes e depois se estabeleceu que era mutante, porque essa fórmula Marvel de não tem razão, você é mutante. Foi, na verdade, uma jogada muito bem planejada. Eles já existiam quando o Stan Lee entrou na editora. Então, assim, não havia muito o que ele pudesse fazer ali. Né? O Buck, bem ou mal, estava ali, estava presente. E essa coisa do sidekick realmente é uma coisa que incomoda bastante. Até o Sandman, né? O Sandman original, que na década dos anos 40 era um cara com uma máscara, originalmente com uma arma de gás que fazia os bandidos dormirem. Né? Tinha um sidekick. Então, assim, era uma febre, e é uma febre. Sidekick foi uma das pás de caldo dos quadrinhos de super-heróis. Tem alguns, eu acho, que até funcionam, até depois de uma visão também moderna, no caso. Tem alguns que não funcionam. Eu sei que tem gente que morre de ódio, mas assim, eu gosto do Robin. Eu acho que o Robin funciona naquela coisa de que o Batman não teve outra forma, além de ajudar um órfão que estava passando por basicamente a mesma coisa que ele passou. Tem um background, né? Tem um background. Mas de um modo geral, o próprio Buck, antes também dessa visão mais nova de filmes, não sei o quê, era um menino. Ele não era nem um soldado, porque ele não tinha idade para ser soldado. Ele era o mascote do pelotão ali, do quartel, porque o pai dele era militar, morreu, e ele foi ficando por ali porque o pessoal ajudava ele. Descobri que você é o Capitão América, então vem combater comigo os nazistas. Sai pulando aí, tomando tiro e vai pulando. Aprende, né? Na prática. Ou tu aprende ou tu morre, a verdade é essa. Então, saindo do sidekick, saiu o Stan Lee, então, a revolução dele. Voltando à década de 60, né, se deixar eu vou embora. Aí, então, assim, ele tinha aquela visão de que os super-heróis eram engessados.
Eles não tinham problemas, eles não tinham nada. O Super-Homem, qual era o problema que o Super-Homem tinha, além de combater o vilão daquela história específica? Né? Peraí, o Lex Luthor está planejando transformar todo mundo em cubo de gelo. Como é que eu vou impedir que isso aconteça? Tirando isso, ele não tinha problema nenhum. Tinha a Lois Lane, que era apaixonada pelo Super-Homem, mas desdenhava Clark Kent, mas ele era os dois, então piscadinha pro pessoal que tá lendo a história. Ela não sabe, pisca pro pessoal. Essa coisa do Deadpool interagir. Os heróis já faziam isso há muito tempo, na verdade. Nessas piscadinhas do Super-Homem para quem tá lendo, ou nos desenhos animados também já é de longa data. O Stanley percebeu que faltava alguma coisa. Mesmo no caso dos Titãs, que eram aqueles sidekicks, né? O sidekick do Arqueiro Verde, o sidekick do Batman, eram plastificados. As histórias da turma Titã não pareciam com adolescentes. Pareciam com a visão de escritores brancos, 40, 50 anos, tinham de como adolescente deveria ser, né? Não tinha aquela tentativa da coisa ser real. Eles estavam numa posição que eles não entendiam aquilo, que não entrava. O Stan Lee viu toda essa situação. E aí é que eu digo, o Stan Lee, eu não acho que ele tenha sido o gênio da lâmpada de que ele revolucionou as histórias em quadrinhos. Não. O Stan Lee, na verdade, se o Stan Lee não tivesse existido, as histórias dos quadrinhos teriam continuado e coisas como graphic novels ou Will Eisner teriam continuado do mesmo jeito. Mas o Stan Lee, na verdade, ele descobriu de repente uma fórmula pela qual os super-heróis existem até hoje, ou pelo menos não foram enterrados na década de 60 e reinventados algum tempo depois.